TV Sintonia, a TV que passa você. Semana Ilustrada. Apoio Bradesco. Quem tem conta, conta com mais benefícios. Está no ar o Semana Ilustrada, sua revista eletrônica de todos os sábados, com resumo das notícias que foram destaque em nossos telejornais durante a semana. Candidato a governador Antônio Anastasia visita Araxá. A operação contra acusados de roubos e latrocínio. Justiça Eleitoral faz auditoria nas urnas eletrônicas. Audiência pública debate construção de viadutos. Escolas municipais superam metas do IDEB. O candidato ao governo de Minas, Antônio Anastasia, cumpriu a agenda de campanha na cidade. Falou sobre a dívida bilionária do estado com os municípios e o desmembramento da Codemig. Anastasia chegou ao aeroporto ainda pela manhã, às 9h40. Juntamente com o vice, Marcos Montes, foram recepcionados pelo prefeito Araceli de Paula e integrantes do PSDB. De lá, seguiu até a Casa do Caminho, onde se encontrou com o presidente da instituição, José Tadeu Silva. O candidato conheceu algumas alas do hospital e participou de um momento de reflexão. Emocionado, o senador disse que o local é um ponto de luz para a espiritualidade. Logo após, foi até a rua Presidente Olegário Maciel e caminhou em campanha até o Clube Araxá, onde cedeu entrevista para a imprensa. Na pauta, um dos assuntos mais importantes, a dívida do Estado com os municípios mineiros. A dívida, de acordo com a Associação Mineira dos Municípios, já ultrapassa 8 bilhões de reais. E o grosso dela é na área da saúde, o que significa que as prefeituras estão tendo dificuldades para manter os serviços de saúde. Nós vamos fazer um trabalho, se eleitos, muito forte, no sentido de equilibrar as contas o mais rápido possível. Quanto à venda da Codemig, Anastasia afirmou ser contrário à negociação. Eu sou radicalmente contrário à venda da Codemig, até porque a Codemig tem um patrimônio que ninguém sabe o seu valor. Como vender algo que é inestimável? Porque ninguém sabe o valor do nióbio. O nióbio nós sabemos que vale muito, então nós não podemos vendê-lo. É uma riqueza de Minas, uma riqueza de Araxá. A Codemig vai ser mantida, vai ser priorizada no meu governo, como aliás foi da vez passada. E mais do que isso, eu já tornei público que na direção da Codemig deverá haver pessoas de Araxá. A Araxá participará da direção da Codemig, como aconteceu no meu tempo de governo, já que a riqueza vem dessa terra tão querida e tão rica. Cumprindo sua agenda em Araxá, o candidato a governador do estado, Antônio Anastasia, se reuniu com lideranças políticas de diversos municípios, como prefeitos e outros candidatos. Cerca de 500 apoiadores estiveram presentes durante a explanação, que durou cerca de 30 minutos. O senador já governou Minas de 2010 a 2014. É advogado e professor de administração pública. Ele mencionou a importância de Araxá no cenário mineiro. E Araxá é uma das mais importantes cidades do estado, pela sua história, tradição, população. Agora, todos sabem aqui em Araxá, já há muitos anos, o meu vínculo pessoal com a cidade. Eu estive em Araxá dezenas de vezes, inclusive passei carnavais aqui com muito gosto. Eu acho Araxá uma cidade mágica. E o tratamento de quimioterapia na Santa Casa está evitando longas viagens de pacientes para outras cidades. O tratamento de câncer de mama começou em Uberaba. A continuidade das sessões de químio agora é em Araxá, onde reside. A assistente administrativa é uma das primeiras pacientes do serviço realizado na Santa Casa de Misericórdia. O paciente fica com aquilo na cabeça de ter que deslocar da cidade e para receber o tratamento. E na nossa cidade é muito mais prático. Você não tem que levantar de madrugada, pegar um transporte e até, no meu caso, em Uberaba. O sistema iniciou de forma gradativa e conclui as fases abrangendo um público mais amplo. Para que não haja deslocamento dos 110 quilômetros, as segundas-feiras são destinadas para um tipo de aplicação.
Iniciamos em fevereiro com hormônio, terapia e quimioterapia oral. Nós já estamos com um volume de mais ou menos 100 pacientes em atendimento, com hormônio e quimio oral, além de irrigações de portocate e punções de medula óssea e mielograma, né? Com esses pacientes que estão vindo agora, que a gente vai estar aumentando o número de atendimento e a gente vai estar passando desses 100 para 121 e aumentando gradativamente. O processo quimioterápico ocorre em alas distintas, para adultos e crianças. A preparação do medicamento ocorre na capela e o tempo de manipulação depende da prescrição médica. O período em que o paciente permanece no local varia de acordo com esses detalhes, podendo ser de poucas horas a um dia inteiro. Estimativa da Organização Mundial de Saúde que até 31 de dezembro, 9 milhões de pessoas vão morrer por câncer. 1 a cada 5 homens e 1 a cada 6 mulheres vão desenvolver a doença em algum momento da vida. Já nos novos casos, a probabilidade é maior para pulmão, mama e reto. Juntos, estas representam cerca de 1/3 dos registros. As causas para os números são distintas. De acordo com o levantamento do Instituto Nacional, o INCA, o estilo de vida pode estar ligado diretamente. A recomendação é que pessoas de 18 a 64 anos pratiquem pelo menos 150 minutos de exercícios moderados por semana. Enquanto isso, a contrapartida com o Hospital Dr. Hélio Angotti permanece mantendo o rigor do formato do atendimento para quem não tem mais que acordar de madrugada para viajar. Ele foi trazido para a parceria aqui através da rede HCT, que é a rede de hospitais de câncer do Triângulo. Então, os pacientes que recebem o tratamento aqui, que já são pacientes do Hospital Dr. Hélio Angotti, eles são tratados com o mesmo protocolo e o mesmo padrão de atendimento, né? Proporcionando maior comodidade para esse paciente, que hoje pode receber o tratamento na própria cidade. Crianças conheceram de perto as obras do mais famoso artista da cidade, no encerramento da edição deste ano do projeto Primavera de Museus. Uma viagem no tempo através das telas, cores e formas, lugares conhecidos e outros inusitados. Tudo isso foi a base de um novo aprendizado para os alunos. Por causa que tem mais natureza e eu sei desenhar mais paisagens. De ver, toda a nossa história retratada em quadros e essas coisas, mas foi legal para saber um pouquinho, conhecer mais um pouquinho de Araxá e da vida do Calmon. Promovido pela Fundação Cultural, as visitas foram programadas ao longo de uma semana, que teve como objetivo contribuir no despertar de interesse para diferentes áreas do conhecimento, a vida em sociedade, a importância das memórias e o valor do patrimônio cultural. No museu são mais de 200 peças do artista contemporâneo, entre estátuas e quadros. Mais de 170 já fazem parte do acervo da Fundação Cultural Calmon Barreto e as outras já estão em fase de compra, tudo para a história permanecer em Araxá. Segundo a coordenadora dos museus, receber os estudantes é manter viva toda a grandiosidade e o talento de Calmon. Cada aluno escolheu um quadro do Calmon e desenhou no papel. Depois a gente vai montar um mural. Eu achei interessante a máscara, que é uma máscara dele. Eu gostei do olho e da boca. E também eu consegui visualizar o cabelo, que não aparece muito, mas aparece. Para a professora, o encontro trabalha a troca de experiências e a imaginação. A gente participou da visita da Dona Beija também, alguns não conheciam, então se envolver em projetos artísticos também, despertar o gosto de cada um deles pelo desenho. E uma empresa de Araxá foi a única de Minas Gerais do setor de suplementos que conquistou o prêmio disputado com representantes de vários países. Suplementos alimentares, palavras que para muitos representam homens e mulheres com bíceps super desenvolvidos. De dentro ou fora do balcão, a descrição não resume nisso. O setor está amadurecido, ganha mais público e acelera a velocidade de crescimento.
Aproveitando as oportunidades, estendem a ofertas, vão até para o público infanto-juvenil. O mercado de nutrição esportiva faturou em 2017 no Brasil 200 milhões de reais. Foram 20 bilhões de dólares em todo o mundo. Desse total, 70% se deve a itens como o whey protein. O melhor dos melhores foi entregue para 23 empresários brasileiros, premiando aqueles profissionais que contribuem para a expansão do segmento. Suplementos vitamínicos que ranqueiam Araxá ao mesmo patamar em termos de consumo e maturidade do mercado que os Estados Unidos estavam há 10 anos. Um evento como esse, o Mr. Olympia em Las Vegas, ele é o maior evento mundial no que diz respeito a fisiculturismo e também relacionado com nutrição esportiva. Em virtude disso, nós tivemos a presença do Colégio Americano de Esportes, que é a maior autoridade mundial no que diz respeito a estudos da fisiologia do exercício, das características do exercício, dos protocolos adotados nesse sentido. E também tivemos a presença da Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva, que é o órgão máximo também a tratar dessas questões relacionadas com os suplementos, com a nutrição associada com a prática da atividade física. O Brasil detém o terceiro maior mercado do ramo. Entre 2010 a 2016, o faturamento da suplementação passou de 637 milhões de reais para 1 bilhão e 49 milhões. Até as farmácias entram na rota. O valor médio das compras nesses pontos costuma ser menor que o das especializadas, R$ 45,00 contra R$ 170. A fisiculturista Soraya Ribeiro esteve em Las Vegas por uma semana, passando por treinamento e recebendo o título, que faz com que Minas Gerais esteja representada. Agrega muito, sim, porque isso mostra que nós estamos dentro dos requisitos geral do mundo todo, dos Estados Unidos, da Europa toda. E a alta inadimplência e os juros do cartão de crédito estão levando lojistas a investirem em crediário próprio, uma prática antiga do mercado que está retornando aos poucos. Comprar no carnê ainda é a opção de muitos consumidores. No carnê, para mim, é melhor. Porque esse cartão dá problema demais, Porém, é preciso estar alerta quanto ao endividamento que pode ocorrer devido ao grande número de parcelas e principalmente pela instabilidade econômica e a incerteza quanto ao mercado de trabalho. O parcelamento pode ser o único meio de compra para muitas pessoas, assim como passar tudo no cartão parece uma boa ideia. Mas no fim do mês, quando o orçamento fica no vermelho, é preciso estabelecer prioridades para algumas contas. E é nesse processo que o nome fica negativado. O que é visto como investimento de longo prazo pode sair por um preço muito alto. E para abrir um crediário é necessário estar sem nenhuma restrição. Às vezes cartões não têm limites satisfatórios, então elas buscam sim pela abertura de crediário. Nesta loja, por exemplo, o sistema de cobrança é atualizado diariamente, sempre em busca de receber com juros a venda que foi feita. E aí vocês conseguem ressarcir essas dívidas? Consegue, tem um resultado bom. No próximo bloco, a polícia ainda não conseguiu identificar a mulher encontrada morta em terreno e as atividades da Semana do Idoso. Não parece que a vida às vezes dá uma parada? Mas quem tem conta no Bradesco conta com muitos benefícios para seguir em frente. Conta com taxa a partir de 8,85% no crédito imobiliário. Ainda mais vantagens na contratação da sua previdência privada. Máquina Bradesco sem aluguel. E isenção da tarifa da conta corrente para gastar com o que importa. Abra sua conta no Bradesco. Bradesco. O corpo de uma mulher em estado avançado de decomposição foi localizado na Avenida Ministro Olavo Drummond. O local é deserto e o mato pode ter impedido a visualização do corpo. A polícia militar foi acionada após a percepção de algumas pessoas próximas do terreno. Funcionários foram abrir a empresa por volta das 13h30 e sentiram um forte odor. E verificaram no local, no terreno baldio, logo atrás dessa empresa, e encontraram o cadáver.
Logo após ser localizado pela Polícia Militar, o corpo foi encaminhado aqui para o Instituto Médico Legal, o IML, onde após autópsia foi constatado que se tratava de uma mulher. O corpo, já em fase de decomposição, já estava aproximadamente 5 dias no local. A Polícia Civil ainda irá instaurar inquérito para investigar e descobrir quem é a vítima e a causa da morte. Até o momento, nenhum pertence foi encontrado. E a prevenção de quedas e doenças sexualmente transmissíveis estava entre as ações da semana voltada para a valorização da terceira idade. 22 locais com atividades voltadas para quem tem mais de 60 anos. Unidades de atenção primária à saúde promovem ações como orientação às leis de trânsito, passadas aos pacientes da Unicentro. Instruções de como ser um pedestre prudente e não correr riscos. O número de atropelamentos no município aumentou em 2018. São cerca de 13 mil senhores e senhoras em Araxá. A importância da saúde com qualidade de vida fez com que a segunda edição da programação fosse realizada mais de perto, em mais pontos, com palestras, fisioterapia, dança, música, teste de glicose, aferição de pressão e informações diferentes. No ano passado, nossa primeira edição, nós fizemos nas 5 maiores unidades, né? Vimos que o idoso, com a dificuldade que tem de locomoção, acabava não indo a todas as atividades que nós tivemos. Então, esse ano nós resolvemos ampliar para as 22 unidades que nós temos de atenção primária. Cerca de 1 em cada 6 idosos sofreu tipo de abuso ao longo do último ano, segundo dados da Organização Mundial da Saúde. A entidade alerta que, caso a proporção se mantenha, o número de pessoas afetadas deve aumentar rapidamente, em razão do envelhecimento da população, podendo chegar a 320 milhões de vítimas até 2050. Nós fizemos um diagnóstico no princípio do ano e nós vimos que o principal problema é a queda do idoso. Então, em todas as unidades, nós estamos trabalhando essa situação de queda para o idoso. Estamos falando também a respeito do número de DSTs, que tem aumentado, né? E esses são nossos 2 principais assuntos. 11 escolas municipais participaram do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, e tiveram médias acima de muitas cidades. De acordo com o resultado, a média dos índices obtidos pelas escolas da cidade foi superior ao de Minas Gerais e do Brasil. O IDEB é divulgado a cada 2 anos pelo Ministério da Educação. Araxá sobressaiu com ressalva apenas na matemática do ensino fundamental 2, mas nós já estamos fazendo um planejamento para que em 2019, quando eles fizerem as provas, o resultado seja melhor. O MEC calcula a relação entre rendimento escolar, o desempenho dos alunos através da avaliação aplicada do 5º ao 9º ano. A escola Leonilda Motondon ficou entre as 3 colocadas do ProAlfa. Então é um trabalho imenso, intenso, de parceria com todos os professores da unidade, supervisão, Secretaria Municipal de Educação e trabalhar em cima das fragilidades e atacá-las com metas precisas no pedagógico e com referência também à disciplina escolar. Para os estudantes, o aprendizado é feito de maneira divertida. A avaliação foi muito boa, ainda mais porque a gente teve 2 professores excelentes, né? E que trabalharam muito para ter esse resultado. Eles fazem brincadeira que ajuda a gente na prova, eles são muito atenciosos com a gente, cuidam da gente. Um trabalho desenvolvido através de maneira lúdica, interdisciplinar, com muitos jogos, muitas brincadeiras, um trabalho árduo. O IDEB também mostrou que os alunos do 5º ano ultrapassaram as metas estabelecidas para 2017, sendo que na rede municipal de ensino estão inseridas também as escolas rurais. E mesmo com os desafios, o aproveitamento é considerado um dos melhores, pelo menos nas últimas 3 divulgações. Primeiramente, a gente busca trabalhar a autoestima da criança, para que ela esteja bem, esteja tranquila, e tentamos todas as alternativas para que eles adquiram proficiências de conteúdos para responder bem à prova.
É um desafio normal, né? Tranquilo, porque o comprometimento dos pais e dos profissionais da zona rural é muito grande. As 258 urnas serão utilizadas nas eleições em Araxá e Itapira. Passaram por auditoria com a presença da imprensa e autoridades da Justiça Eleitoral. O Sistema de Registro de Candidaturas, CANT, contém um relatório referente a todos os candidatos a um dos cargos que serão definidos em outubro. A auditoria para a verificação da autenticidade e integridade dos sistemas instalados, medida que atesta a confiabilidade da votação por meio eletrônico, foi feita na presença do promotor e do juiz eleitoral, equipe do cartório, representantes da Ordem dos Advogados e emissoras de televisão. 3 urnas foram escolhidas como exemplo. Que vão ser submetidas a uma votação simulada, demonstrando que todos os candidatos estão devidamente registrados naquela urna e também que os números dos títulos de eleitores correspondem ao de cada sessão eleitoral. Em Araxá serão usados 228 equipamentos, já definidos por local de votação e sessão, além das 2 extras, que estarão à disposição do eleitor no terminal rodoviário para o voto em trânsito, e as 14 de Itapira. Até mesmo nas urnas de contingência, o procedimento inclui a inserção dos dados dos 13 candidatos à presidência e vices, 9 a governador e vices, 15 ao Senado, 861 a deputado federal e 1.301 para estadual. A conferência dos dados passa por cada um dos presentes, que simula uma votação nas 6 opções, correspondendo a 10% do número total de eleitores de cada uma das 3 escolhas. A amostragem é o mínimo exigido pelo Tribunal Superior Eleitoral. O minucioso processo exemplifica o procedimento para o primeiro turno. Eu, como representante do Ministério Público, e o presidente da OAB também está aqui, vamos sortear cada uma urna e essa urna vai ser checada para ver o número dos candidatos, se está tudo correto, né, se os candidatos estão ali aptos a serem votados e alguns outros procedimentos formais de teste e checagem dessa urna. Neste ano, em Minas Gerais, cerca de 47 mil urnas eletrônicas serão utilizadas nos 10.062 locais de votação em todo o estado. Desse total, 5.886 são de reserva. O relatório com nome e número dos 2.251 candidatos, impresso na auditoria, é feito 1 hora antes do definido para início da votação. Faltando menos de 15 dias para o pleito, a normalidade transcorre na zona eleitoral, que atende aos municípios de Araxá e Itapira. No presente momento está com absoluta normalidade, algumas reclamações já foram feitas, mas nada de grave foi constatado. Um jovem foi preso e 3 menores apreendidos pela Polícia Militar Ambiental, acusados de envolvimento com o tráfico de drogas. Os entorpecentes prontos para comercialização foram divididos em pequenas quantidades. O que chamou a atenção dos policiais foi o comportamento suspeito dos indivíduos. A gente estava deslocando para uma ocorrência típica de meio ambiente, que era o recolhimento de 3 aves de corujas. A gente visualizou 4 indivíduos a princípio, uma menor e outros 3 indivíduos, homens. A gente abordou, achou aquilo suspeito a atitude deles, eles estavam com a embalagem, com a sacola. E assim que foi dado busca, foi encontrado em posse dos menores, na verdade, uma caixa de chocolate, contendo aí 30 tabletes de espécie análoga, semelhante à maconha. O jovem de 18 anos pode estar envolvido em um esquema de tráfico. Segundo as informações apuradas pela Polícia Militar do Meio Ambiente, o tráfico de drogas acontecia bem aqui em frente a essa escola infantil no bairro Santa Terezinha. E um dos autores, de 19 anos, residia próximo à escola. Há tráfico na escola Padre João Botelho, inclusive com um desses envolvidos estariam traficando nesse local. Então a gente posta também 10 informações que vão suplementar o REDS, a gente vai encaminhar para a delegacia e lá vai ser tomar todas as providências cabíveis. Outros 3 menores, 2 jovens e 1 adolescente também foram apreendidos. Além da droga, cerca de 200 gramas de maconha e a quantia de R$250. Programe seu final de semana com as dicas da Agenda Cultural.
No Bossa Nova tem Germano Sorage, 21 horas. No Barão, trio Os Moura, 9 da noite. No Libertas, Open Bar do Trabalhador, 22 horas. No Vila Universitária tem os DJs Mário Cândido, Squared e Fabrício Cândido, 23 horas. Amanhã, dia 30 de setembro, no Parque do Cristo, tem mais uma edição do projeto Manhã Mais Saúde, às 8h30. No Largo Norte, no Complexo do Barreiro, tem aula de crossfit, 8h30 da manhã. Já no Horizonte Perdido, voos, show e dança, de 10 às 18 horas. No Parque de Exposições tem Lísias, Os Truta da Viola e Vitor Iversol, 11 da manhã. No Girassol Clube de Campo, Trio Mix, ao meio-dia. No Sindicato dos Hoteleiros, feijoada beneficente em prol da Escola Infantil Mundo da Criança. Shows com swing novo, Cor do Momento e Louco por Você, meio-dia. No Filomena Cervejaria tem Banda Vuller, 12 horas. No Vila Universitária Bagagem Music, às 4 da tarde. No mesmo horário, no Tona Boa Cervejaria, Samba Quente. A seguir, a operação tenta diminuir alto índice de latrocínios que financiam outros tipos de crime e a expectativa de fortalecimento do mercado de trabalho com mais empresas instaladas na cidade. Mãos desenha um homem aflito à procura de algo. Onde está meu título? Frase onde está meu título é escrita num pequeno caderno. Todo ano de eleição rola a mesma pergunta. Mas em 2018, seu título tá na mão. Mãos surgem com as palmas voltadas para cima. É só usar o app e-título. Simples e rápido. Mão desenha homem e a frase dita. Você pega o seu celular ou tablet. Celular e tablet são colocados lado a lado. E baixa o aplicativo disponível na App Store e Google Play. Setas apontam para celular. Depois, é só acessar e inserir os seus dados. Dados pessoais aparecem. Pronto! A via digital do seu título de eleitor está aqui. Se você já tiver feito o cadastro biométrico, seu título digital virá com foto e você nem precisa levar outro documento no dia da eleição. Muito mais prático. Mas se você ainda não fez a biometria, seu e-título precisa ser usado junto com um documento oficial com foto. Não falei? Seu título tá na mão. É a Justiça Eleitoral inovando e modernizando. Como sempre. Surge logo da Justiça Eleitoral. A polícia procura criminosos que roubaram um escritório de contabilidade no centro da cidade. As câmeras de segurança mostram o momento exato em que um homem do outro lado da rua se aproxima da vítima, fazendo com que ela abra a porta do estabelecimento. Logo após a mulher ser rendida, outros 2 homens entram no escritório. Do lado de dentro, ela é obrigada a desligar o alarme. Em seguida, os 3 homens começam a procurar por objetos de valor e dinheiro. Levar uma televisão e um notebook e deixar o local levando o veículo da vítima. O escritório de contabilidade fica aqui na área central. Segundo os proprietários que não quiseram gravar entrevista, a sensação que fica é de que os criminosos já monitoravam a rotina do local e renderam a funcionária, que sempre chegava no mesmo horário, sempre sozinha. De acordo com a polícia militar, o que chamou a atenção foi que os indivíduos não portavam nenhum tipo de arma. Mesmo após os rastreamentos, os autores não foram localizados. Os militares solicitam auxílio da comunidade com qualquer informação que possa ser útil no caso. O telefone de emergência é 190 e o telefone de disque denúncia é 181, sempre com total sigilo. As pessoas não serão identificadas em hipótese alguma. E a Polícia Civil deflagrou esta semana a Operação Midas, realizada em todo o país. Na região, vários mandados de busca e apreensão foram cumpridos. As ações estão sendo coordenadas pelo Centro Integrado de Comando e Controle Nacional e a chefia da Polícia Civil. Em coletiva de imprensa, o delegado regional falou dos 10 mandados expedidos para Araxá e Itapira. É a prisão de suspeitos de crimes contra o patrimônio, crimes violentos contra o patrimônio, como roubo e latrocínio. Então, Minas Gerais também aderiu a essa operação. A 2ª Delegacia Regional de Araxá desencadeou na manhã de hoje e nós fomos ao encalço de vários suspeitos, de roubos e latrocínios, e acabamos prendendo 3 desses suspeitos da cidade de Itapira,
Agora eles estão sendo ouvidos pelo Dr. Conrado e serão encaminhados ao presídio local. Como a operação terá duração de pelo menos 48 horas, a expectativa é de expansão desses números. A Operação Midas aconteceu em todo o estado de Minas Gerais. Os 3 homens presos em Tapira têm 19, 25 e 27 anos. Entre as justificativas está a de que o dinheiro roubado, principalmente de carros fortes e de caixas eletrônicos, acaba sendo usado por facções para a prática de outros crimes, como tráfico de drogas e contrabando. A ação integra a meta de Política Nacional de Segurança Pública, entre as quais está a redução de 3,5% ao ano dos 63 mil homicídios que ocorrem a cada ano no Brasil. A princípio, não há nenhuma correlação entre essas prisões realizadas em Tapira com aqui em Araxá. O que ocorre é que muitas vezes a pessoa realmente não é encontrada na sua residência. Nós vamos agora tentar localizar essas pessoas em outros locais. O Distrito Industrial vai gerar 600 novos empregos com empreendimentos de vários setores que já foram aprovados para funcionarem no local. O processo licitatório faz parte de projeto de lei que institui o Programa de Incentivo à Instalação e Expansão de Empresas, o PROIMP, e, consequentemente, criou o Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico e o Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico de Araxá. É a segunda etapa desse processo de licitação que acontece dentro do município. Na primeira etapa foram 7 empresas selecionadas que já estão atuando dentro do Distrito Industrial e nessa segunda etapa já foi aprovado pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico outras 7 empresas para implantação ou expansão de cada empreendimento. Agora os processos e essas empresas vão para a análise da Câmara Municipal para que os vereadores aprovem a doação dessas áreas para que as empresas possam iniciar a instalação. Os dados mostram que empresas da área urbana de Araxá também estão procurando se transferir para um espaço maior. O local hoje conta com 11 terrenos disponíveis. Segundo a Secretaria, um estudo sobre a possibilidade de expansão e implantação de um novo distrito já está sendo feito. Com os novos empreendimentos confirmados, a criação dos novos postos de trabalho é a grande expectativa da pasta. Cerca de 200 empregos diretos e 400 empregos indiretos são postos de trabalho já planejados, já apresentados dentro da proposta de cada empresa para que elas tivessem critérios, que ela alcançasse critérios para estar implantando na área. A expectativa de todos esses projetos somados é um investimento de cerca de 7 milhões e um faturamento anual de cerca de 35 milhões para o município de Araxá. Ok? Só um segundinho. A Prefeitura realizou audiência pública no Teatro Municipal para apresentação do projeto final de construção do viaduto entre a Rua Uberaba e a Avenida João Paulo II. A medida foi determinada pelo Ministério Público. O secretário de Obras Públicas e Mobilidade Urbana, Sebastião Donizete, detalhou que a proposta inicial era de que a obra não necessitasse de desapropriação. A segunda opção foi de extinguir os imóveis de um dos lados. No projeto seguinte, nos 4 lados do primeiro quarteirão. E a solução final já aprovada e realizada, o alargamento de 2 quarteirões à esquerda e à direita. Os responsáveis pela empresa vencedora contratada para o desenvolvimento do projeto fizeram uma microsimulação de tráfego por uma rede virtual, uma projeção de fluxo no horário de pico pela manhã, quando as pessoas saem dos bairros sentido centro, e à tarde no caminho inverso. Com a declividade da via que interliga o centro aos bairros do setor oeste, exemplo do cenário futuro, com e sem a construção do viaduto. O vídeo retrata como estará o trânsito na localidade nos próximos 10 anos, com um crescimento de 3% ao ano, conforme prevê as leis de trânsito do país. Nesse ramal de ligação, custos foram reduzidos com o tipo de material que será utilizado. Lâmpadas de LED, academia a céu aberto, área adequada para a caminhada,
colocação de árvores que tem o efeito de reduzir os atritos laterais causados pelo fluxo de automóveis. Pontuando os impactos para a região, da construção até o novo espaço funcionando, entre os negativos, desconforto na fase de obra, como entulhos, ruídos e interdição do tráfego, a desapropriação de 22 imóveis, possibilidade de amplificação do som gerado pelos automóveis e maquinários, e positivos, criação de espaços de lazer, alargamento das calçadas em 5 metros e aumento da capacidade viária. Os vereadores pontuaram o porquê avaliam como não prioridade a construção e os favoráveis afirmaram ser uma oportunidade de desafogar o trânsito. E a gente encerra por aqui. Você fica agora com as imagens que marcaram a semana. Semana Ilustrada. Apoio Bradesco. Quem tem conta, conta com mais benefícios.